Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao RCL 33. Galera, não vai esquecendo de fazer tua parte, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, também acionando o sininho e não esquecendo de hypar. Lembrando que a gente vai trazendo notícias todos os dias do Clube do Remo. Quando falta um dia, a gente traz 2 vídeos no outro, tá? Bom, gente, Feliz Natal a todos, né? Acabou o Natal, agora que venha os festejos da virada do ano. Gente, um ano especial, um ano de 2025, onde o Clube do Remo conquistou o tão esperado acesso à Série A e hoje está sentado à mesa dos 20 maiores clubes do futebol nacional. Estamos ali, gente, estamos ali buscando nosso espaço e nosso lugar ao sol. Tá? Enquanto isso transcorre, só começa em janeiro o campeonato, o Clube do Remo segue nos bastidores agindo e renovando com alguns jogadores. Como vocês sabem, renovou aí o Pavani por mais uma temporada com o Clube do Remo. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao senhor Pavani, devido a ele não ser tão dedicado assim em alguns jogos, tá, gente? Pavani esse que, para mim, muitas das vezes transcorre um jogador mais indisciplinado, sempre toma um cartãozinho amarelo a mais ali, às vezes é suspenso. Quando pega uma sequência de jogos, tem uma sequência de cartão e logo tem um jogo que ele não vai permanecer porque levou o terceiro cartão amarelo. É sempre assim a vida do Pavani. E alguns jogos ele vai muito aquém daquilo, né? Tem uma força muito limitada na marcação, tem um bom passe, tem uma qualidade de visão de jogo até boa, né, para onde joga aquele seu posicionamento ali. Porém, é um jogador só para compor elenco no momento. É um jogador que tem qualidades, tem, né? Fez pelo Clube do Remo esse ano 35 jogos, tá? 38 jogos, sendo desse aí 24 pela Série B e o restante pelo Parazão, tá, gente? O Pavani, que vem desde a Série C com o Clube do Remo, fez uma grande dupla ali no meio-campo com o Jaderson, mas esse ano não conseguiu repetir a mesma performance, né? Renova para o Clube do Remo por mais um vínculo, né? E aí vamos esperar que ele agora, estando na Série A, se desempenhe um pouco mais, né? Porque o Pavani, ele tem qualidade, gente. Porém, ele se limita muito a certos lampejos, tá? Vamos dizer assim. O último jogo contra o Goiás jogou muito bem, tem qualidade, mas é esses lampejos que ele vai dando, né? Ele varia de jogo para jogo, tá? Então renova-se com o Pavani. Renovou também o Klaus, que estava sendo especulado aí com o Fluminense. Eu falo para vocês, essas especulações saem do empresário, que quer dizer que para aumentar mais o galadão do jogador, aumentar mais a fatura também do jogador, ele acaba lançando, alguns clubes querem e tal, e Klaus renova por mais uma temporada com o Clube do Remo. Lembrando que ele veio tava jogando na Grécia, né? Veio para fazer a Série B com o Clube do Remo, trago pelo Rodrigo Santana. Rodrigo Santana é uma indicação, o Cláudio é a indicação do momento dele ali, né? Fez 37 jogos pelo Clube do Remo na temporada, 27 desses pela Série B. É um zagueiro muito centrado, um zagueiro que passa uma certa tranquilidade, tem uma certa limitação ali no jogo aéreo, mas é um zagueiro, não aquele renomado que sabe sair com a bola, que a gente vai precisar muito desse tipo de zagueiro, tá? Principalmente se tratando de série A, que o jogo é mais dinâmico taticamente, né? Mas é um zagueiro que passa segurança. Perdeu um certo momento a titularidade ali quando o Camutanga começou a despontar, porém o Camutanga saiu e ele permaneceu na titularidade pelo Clube do Remo. Fez um gol aí nessa temporada, né? Também o Pavani fez 2 gols, tá? Então é um bom zagueiro. Eu ficaria com o Klaus, tá? Ficaria mesmo com o Klaus, ele é um bom zagueiro, gente. Bom zagueiro mesmo, tá? Passa certa segurança, mas precisa de um zagueiro mais jovem ao seu lado, tá? Já tem uma certa idade, tem mais de 30 anos, como vocês sabem. Bom, gente, indo ao assunto principal desse vídeo, é que os clubes aí do interior do estado se manifestaram justamente contra a situação do Clube do Remo e o rival serem privilegiados com a ajuda da Vale para a construção do seu CT. Claro que a Vale vai entrar para a construção dos CTs, mas também vai cobrar um patrocínio, com certeza, gente, não vai ter jeito, tá? Como vocês sabem, a Vale é uma empresa privada que já foi estatal, tá, gente? Foi privatizada aí no governo Almir Gabriel, né, gente? Falando mais politicamente, porque nós tivemos o envolvimento do governador do estado, até porque sem esse envolvimento a Vale não faria nada. Como eu falei para vocês, eu já morei no interior do estado, já trabalhei em Marabá, já morei em Paraupebas, por um período de um ano aí, e a Vale tem muitas ações ali nos setores ali mais localizada, ela faz muitas ações ali naquele meandro do sul do Pará, tá, gente? Mas ela faz ações em retrospecto de que só para custear algumas coisinhas mesmo, muito pouco do que ela tira, né? Como vocês sabem, a Vale é uma mineradora aí e minera muito bem o nosso estado, tá, gente? E com essa privatização dela, teve a Lei Candir.
A Lei Candir faz aí um bem bolado que privilegiou muito os empresários da Vale, e com isso ela não deixa quase nada para o estado do Pará. Maravilha privatizar, né, gente? Temos aí a Cozampa sendo privatizada agora pelo nosso Helder Barbalho, tá? Às vezes a gente não gosta de falar sobre essas situações porque é muito complexo o assunto e tal. Era uma coisa que era nossa, gente. Nós decidimos, por meios dos nossos representantes, privatizá-la. Aí hoje ela dá um aceno muito pequeno do que ela retira daqui para o Clube do Remo e para o Paysandu. Os outros clubes do interior se manifestaram contra porque se sentiram menosprezados, vamos dizer assim, tá? Mas isso não tem cabimento, não tem nem situação plausível para essa situação, porque eles têm que cair no entendimento que cada um defende o seu quinhão. Esse é o capitalismo que a gente vive. Não existe solidariedade dentre as premissas empresariais. Existe o jogo de interesse. O jogo do interesse é o seguinte: o Remo está na Série A. Como é que vai aparecer o nome da Vale, né, custeando o CT? Com certeza eles vão botar um nome lá no CT, com toda certeza, né, gente? Number one, sei lá, uma coisa assim. O pessoal inventa umas palavras em inglês, a gente tem tanta palavra em português, né? Me perdoem a certa ignorância do inglês, tá? Mas com certeza a Vale vai estar ali custeando para ter ali o seu nome. Como eu falei para vocês, para uns não tem cabimento o rival levar. Por quê? Para nós é interessante, porque tem que ter alguém para receber o visitante aqui. Virão para cá Flamengo, virar para cá Santos, virar para cá o seu Corinthians, virar para cá o Palmeiras, né? Virar para cá o Vasco. Vai muitas agremiações grandes, times que estão um galardão muito maior do que o nosso, né? E aí você tem que ter receptividade para essas pessoas virem aqui e atuar. Você tendo o seu CT, ótimo. Mas aí eu posso treinar onde, cara? Lá no meu CT também? Poderia até acontecer. Mas aí como é que você vai treinar para enfrentar o seu adversário se ele está jogando ali do lado, olhando você taticamente? Então, cabe sim que o rival tivesse, né? E como vocês sabem, o povo paraense ele tem duas equipes de coração, né? E ele torce por algumas agremiações a seu favor. Às vezes aparece um tunante, eu digo eu torço para Tuna, e a gente já sabe que esse aí é café com leite e tal, né? Mas o paraense mesmo em si, em sua maioria, no seu todo, ele torce para Clube do Remo e Paysandu. São os dois da capital. Por isso que quando eu falo para vocês negócio de misto, não tem cabimento, porque os times do interior, nós temos time no interior do estado. Temos o Cametá, temos o Águia, que aí surgindo a terceira maior força, que a Tuna já foi isso, inclusive na década de 90, antes da Lei Pelé, a Tuna era uma grande agremiação que formava muitos jogadores para o Clube do Remo e Paysandu, né? Hoje se limita muito porque você tem que pagar o jogador de base. Falando em jogador de base, deixa eu trazer aqui, parabenizar o menino Gustavo, de 8 anos aí, né, gente? Apareceu uns vídeos dele, o cara tem entendimento ali, o moleque tem entendimento de bola, gente. Não é qualquer um que faz aqueles golaços não, que o cara ter frieza na frente do gol, driblar o goleiro e tocar ali. Então, os parabéns aí, Gustavo. Espero que desponte aí pro Meandro e consiga vestir a camisa principal do Clube do Remo, né? É uma joia sendo lapidada pelo nosso Leão Azul. Como vocês sabem, os clubes fazem muito isso. Então, voltando ao assunto Tuna, ela já fez muito isso também, né? Hoje age ali mais nos bastidores, né? Não conseguiu a primazia de si ter galardão para continuar formando as bases, porque você tem que ter recurso para financiar o jogador desde pequeno, senão você acaba perdendo essa joia até para os clubes de fora. Então os clubes do interior entraram com uma nota de repúdio, se sentindo menor, né, gente? Mas como vocês sabem, gente, não tem cabimento, até porque todo mundo vai galgando seu lugar ao sol. Tem muita gente que já torce até para o estadual acabar, né? Por causa que ele fica muito entrelaçado. Eu não. Eu torço que chegue numa figura que a gente consiga igualar, para que, né, os clubes do interior continuem lapidando joias e mostrando que para Remo e Paysandu que possam tirar alguns jogadores da terra mesmo. É difícil? É difícil, gente. É muito difícil. Porém, os clubes vêm através de nota, né? Inclusive, foi o Estado do Pará Online que postou, né, essa situação da insatisfação. Mas, gente, é assim, né?
cada um vai buscando o seu lugar. Só o próprio Águia questionou, porque ele é da região de Marabá, mais próximo ali, a Vale do Rio Doce, ela fica centrada nos seus trabalhos ali em Marabá e também em Paraupebas, que é lá que tem a Serra dos Carajás, não sei se vocês já viram, né? É uma montanha grande onde ele vai tirando minério todos os dias, sem parar, gente, sem parar. Aí ele vai para a China, aí a China faz a placa e vende para nós a placa feita, porque aqui nós não temos capacidade de fazer, né? Como é incrível o que o Brasil é explorado pelos capitais estrangeiros, né, gente? Bom, então o Águia ficou muito chateado com essa situação, veio em nota, né, cobrando mais medidas, até porque o governador teve que interferir, porque senão a Vale não faria nada, gente. Ela não faz nada, gente. A Vale não faz nada pelo povo paraense, pelo que ela tira daqui, tá? Tirem a ideia de ser uma empresa legal, bacana, não. Ela não faz nada. Tanto que ela vai fazer isso aí com o interesse já da marca Clube do Remo levar seu nome, com certeza, mais lá pra frente, tá, gente? Então, é um jogo de patrocínio, é uma empresa privada, que não tem nada de santa, tá? E com isso os clubes ficaram chateados sim, mas não tem cabimento, não vai dar em nada. É muito difícil que dê em alguma coisa, porque o capital privado ele vai para quem o cara quer colocar o nome, tipo aqui no canal. Ricardo, eu quero que tu coloque meu nome aí, pronto. Ele patrocina, a gente coloca o nome dele, tá bom? Né? Não tem coisa de discussível por isso, né? Com isso também os clubes pediram uma reunião extraordinária com respeito das cotas de imagens com o TV Cultura, que patrocina o Campeonato Paraense, né? Através do nosso dinheiro também, do governo do estado. Tudo o governo do estado está envolvido, gente. Como vocês sabem, o futebol paraense ele tem as suas peculiaridades devido à situação financeira da própria região, tá? Onde muita concentração fica só no lugar, né? A disparidade do futebol, como vocês veem aí, quem é dono de agremiação sabe muito bem do que eu estou falando, da dificuldade de você manter o futebol vivo, né? Até porque o futebol é um transformador, gente. Ele transforma vidas, ele transforma a sociedade, ele ocupa a juventude, e ele é um transformador de situações, tá? Nós já tivemos muitas revelações que saíram de determinadas realidades para ir outro galadão devido ao futebol. Então, a gente sempre prega isso para vocês, mas existem essas disparidades, né? Nós estamos aí diante de hoje, né, sentado à mesa dos 20 clubes maiores do futebol brasileiro, vendo o Flamengo que fatura 2 bilhões de reais. Foi o faturamento do Flamengo esse ano, gente. Isso é muita coisa. Muita coisa. E mesmo assim, ele briga com os outros clubes para criar uma cota maior do direito de transmissão. É, gente, cada um defendendo o seu quinhão. Então os clubes vão ter essa reunião, o Clube do Remo e o rival não assinaram a nota, encabeçada pela Tuna e pelo Águia, os demais 8 clubes que farão parte do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paraense, né, deste ano, gente, que começa agora. Já o Paraense começa dia 18, né, e aí dia 25 teremos o jogo de estreia do Clube do Remo. Bom, desse fato, gente, todos sabemos que Clube do Remo e Paysandu, eles são as maiores cotas. E também são as maiores retrospectivas do torcedor paraense, né? São os maiores representantes. Por isso, quando eu disse agora do misto, não cabe, porque o camarada lá de Cametá, ele torce pro Cametá, mas ele torce pro Remo, ele torce pro Paysandu, né? Então não cabe que a gente fique aqui nessas enclausuramentos de que você não pode torcer para um ou para outro, porque nós vamos se deparando com essa situação pelos interiores do estado. Né? Então temos uma Águia de Marabá, tem sua torcida, tem, mas muitos marabaenses torcem para o Clube do Remo ou torcem para a Mucura. Esses aí são meio loucos, com certeza. Mas, gente, é aí que vem a situação da concatenação dessas situações de você englobar os dois maiores e em detrimento dos dois menores. Queríamos sim que fosse igual, gente, mas não vai ser, não existe, e com certeza quem leva mais é quem tem mais visibilidade. Tá? Isso cabe até para nós também aqui no canal. Nosso canal está crescendo, pouco mais cresce, né, gente? Pouco mais cresce, tá? Inclusive, no vídeo passado nós tivemos um inscrito e 200 e poucas visualizações. É muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Mas nós vamos seguindo aqui porque a nossa voz é importante. Eu sei que vocês vão entendendo aí qual é o nosso ponto de vista. Quanto a essas situações, são duas situações que saíram, né? Até o momento o Clube do Remo não anunciou nenhum jogador novo. Especula-se muito, Rony, Gabigol. Gente, não tem cabimento, tá? Eu digo para vocês porque não tem cabimento, até pelo recurso que o Clube do Remo dispõe. Um Gabigol de 2,5 milhões, que não está fazendo nada no time do Cruzeiro, que
foi o terceiro colocado do Brasileirão aí. Imagine aqui no Clube do Remo. Dor de cabeça. E lembrando a vocês que passou-se aquele período de jogador vender camisa, né? Jogador vender camisa. Hoje a camisa é vendida como um todo, né? Acho que não tem mais aquele... Ah, vou trazer um medalhão para vender camisa, né? Não existe mais isso, né? Que sai algumas agremiações que você consegue trazer, como a ida do próprio Gabigol para o Cruzeiro, trouxe aquela euforia inicial e hoje é raiva lá. É raiva mesmo, gente. Raiva de prejuízo, tá? Bom, então ficamos nessa situação. Vamos aguardar. Com certeza as duas situações de direito de transmissão pode aumentar um pouquinho, mas não vai ser tanto. Vou permanecer nos clubes da capital ganhando mais, né? Até porque dá visibilidade. E também quanto à situação da Vale, com certeza não vai dar em nada, gente. Não vai dar em nada, tá? Porque é recurso privado e a empresa... Ela não ia nem fazer pelo Remo nem pelo Paysandu. Ela só vai fazer porque o Remo subiu para a Série A, gente. Mas vocês achavam que Série B? Ela falava menos isso aí? Né? Inclusive, né, alguns canais surgiram do Clube do Remo na Série A, como vocês viram, né? Ou o Clube do Remo na Série B, quando foi despontando aí. Mas quem vem dentro da Série C com o Clube do Remo aqui, como a gente, e você que está aí do outro lado acompanhando, sabe muito bem quem vai galgando o caminho e conhece muito bem como é que funciona as menções aí ao redor do Clube do Remo. Todo mundo quer o seu lugar ao sol, tá, gente? Então vamos aguardar, a construção vai ser iniciada assim, né? Até porque já tem obras iniciadas, como vocês sabem, ela não vai injetar recurso, ela vai chegar com o seu aparato e o recurso lá. Ela não vai dar dinheiro na mão da diretoria. Ela vai chegar com o aparato e o recurso, como ela fez o Parque Linear. É assim que a Vale trabalha, gente. Nada vem de graça, como vocês sabem, tá? Então vamos aguardar mais notícias do Clube do Remo. Cabia assim que a gente desse a nossa reflexão sobre essas disparidades, falar também sobre a Vale do Rio Doce e outras coisas que vem acontecendo, que tudo concatena politicamente para que a gente entenda qual as figuras e o que e como se movem os meandros, né, das situações que a gente vai vendo acontecer. Bom, gente, forte abraço a todos vocês. Quem chegou nesse final, dê o seu ok, deixe seu joinha aí. Também não esquece de se inscrever e também não esquece aí também de acionar o sininho, que a gente vai trazendo vídeos para você todos os dias. Valeu, forte abraço, fui!